Já coloquei para gravar, tá? A partir de agora. Apareceu a mensagem aqui para mim. Boa noite, Yamamoto. O pessoal está chegando, o pessoal está chegando. Devagarzinho vai vindo, né? Isso. Olha que céu azul lindo. A gente passando um frio danado aqui com garoa. Aqui também está frio. Tá frio aí? São José? São José está bem frio. Tá frio demais, cara. Aqui tá frio, garoa, tempinho feio. Aqui também, garoa. Eu achei que ia melhorar agora para o final de semana, mas pelo jeito não, viu? Vamos passar com frio. Os alunos estavam falando que sábado vai fazer 10 graus. Eu falei, caraca. Vamos virar pinguim aqui, viu? A previsão aqui em São José, hoje 18h11, amanhã 19h08. Nossa. Mas faz parte. Ó, o seu Massanori. Ô, Massanori, acorda. O áudio dele tá conectando ainda. Tem um delay, né? Isso. Aí, agora sim, agora já tá. Boa noite, Massanori. Acho que ele não está ouvindo a gente ainda. Às vezes a conexão fica ruim, cai. Tá tentando entrar de novo. Eu acho que esse tempo também atrapalha um pouco a internet, viu? A crise embaçou tudo. A gente está reclamando de frio? Olha a crise ali. Ela já entrou no meio da névoa. Na névoa. Vou desligar um pouquinho minha câmera aqui, porque eu vou morder uma coisinha aqui que está do meu lado esperando aqui para sim, tá bom. Acabei de atender, já entrei na sala, então. Então aproveita. Vai aproveitar. Então, a gente precisaria, assim, de nomes para a gente poder convidar, né? Eu acho legal. A gente pode marcar um dia com a Lu. Eu vejo com a Lu, falar de... Maravilha! Falar de marketing. A gente vai perguntando, vai passando umas dicas. A gente pode também falar com o Lê. É verdade. Sobre a gravação, vídeo, tudo. Isso. E vamos pegando a lista aí. A gente pode dar um toque, não sei se a gente está abusando também nele, né? Dele, mas o... O Val. O Val também seria legal. E outras pessoas da área, né? Que a gente chama de primeiro o que tem mais perto, né? O que a gente tem mais acesso. Mas eu acho que seria legal. Até o pessoal também que participa das lives, puder indicar alguém. Participando, dá uma opinião. Tem alguém que vocês gostariam que tivesse participando da nossa live, tipo uma entrevista para falar sobre as terapias integrativas? Sobre a área de atuação, né? Dá um toque para a gente vai atrás, vamos conversar. Eu acho que seria legal. O Kleber. Boa noite, Kleber. Eu vou mandar uma mensagem pro
Pequena Longa, lá da cidade taoísta, do Wagner. Tá. Para legal. ver se eu consigo trazer ele para fazer um dia. Ele, além de ser, né, hoje o representante do Schenck, né, no Brasil, né, não é mais o Hamilton, agora é ele. E ele também, ele é acupunturista, ele dá aula, né, de acupuntura e tal. Então, eu vou mandar uma mensagem para ele, para convidá-lo para uma entrevista aqui no nosso... Eu acho legal também pessoas que às vezes não trabalham diretamente com a área, mas podem contribuir, que nem um administrador, alguém de contabilidade, o camarada do Sebrae lá, que também ele tem um monte de dicas. Tá. Boa noite, Nelson Shibata. Boa noite, Cris. Conseguiu agora? É gozado que aparece Kleber lá. Olha aqui, o Kleber mudou pra caramba, né? Não, eu tô no meu, tá? Não tô no do Kleber. Não, o Kleber tá embaixo. Desculpa. Tá embaixo. É que depende. A Cris está por cima do Kleber. Na minha tela. Na minha tela. Eu tô do seu lado e do lado do chefe. Olha o Paulo saboreando lá. Ó, eu tô abaixo. Não tô abaixo do outro chefe, não. O Cris, como é o nome do paraguaio lá, que eu falo que é paraguaio, ele fica bravo? Como é? O Walter Pizarro. O Walter Pizarro, conversar com ele, falar sobre tudo, né? Eu acho que é legal, meio como uma entrevista mesmo, entendeu? Não a pessoa vir para falar da palestra. Não, perguntar, vai o bate-papo. É bate-papo, né? O Nelson Shibata também pode falar. Abre seu microfone, Nelson. Fica à vontade. Oi, acabei de entrar agora. Eu não estou inteirado do assunto no decorrer. É que assim, Nelson, nós estamos querendo mudar um pouquinho as nossas lives. Dá uma animada. Trazendo pessoas diferentes, pessoas que venham falar, trazendo convidados, né? Então, vamos convidar uma pessoa para falar sobre qualquer coisa aí, e a pessoa vem e a gente faz com ele um tipo de uma entrevista, um bate-papo. Uma sabatina. Não é o que agora é sabatina, né? Eu concordo plenamente. Concordo, sim. Então, se você tiver alguém que você gostaria que participasse, participando assim, falando sobre e fazendo um tipo de entrevista, né? Dá um toque, a gente vai entrar em contato e ver se a pessoa topa vir. Legal. Tudo bem. Tá? Ok, sim. Ou se você quiser falar de alguma coisa hoje também, você, a Cida que está aqui, o Roberto. Roberto acabou de chegar. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Entrou agora também. Boa noite. Então, vocês também podem falar, podem dar uma sugestão ou iniciar uma live aqui junto com a gente. Vamos lá. Satoshi é de vocês também. A live é de todos, né? É isso. Não é só de um ou só de outro, não é só para nós falarmos, não. Todos têm o direito de pôr a sua opinião, a sua sugestão, aquilo que acham, né? É que se eles não falam, a gente fica preenchendo o espaço e fica só a gente falando. Aí fica sempre naquela mesma coisa. Porque a gente Vamos colocar fogo no parquinho. Vamos lá, galera. Aí vamos começar a falar mal um do outro agora. Não, é sobre terapias, calma. Falou de fogo no parquinho. Aí já pensa no fogo. Assim, um pequeno detalhe, sim, né, que eu lembrei agora, né? Que há umas duas ou três lives atrás foi colocado que o assunto, a pauta da live seguinte seria a respeito de auriculoterapia e se esqueceu do assunto. Então, quem deu essa ideia foi uma das nossas participantes. Na realidade, a gente começou a falar um pouco e depois mudou o assunto e acabou não terminando, não falando mais.
Como é o nome daquela menina que falou sobre a aurícula aí? Você lembra, Cris? Tá mutada. Você está sem som? Liga o micro. Você falou e ninguém... É que eu não estava presente, provavelmente. Eu não sei quem é. Você lembra, Denei? O Paulo lembra? Eu não estava. Ai, como é o nome dela? Ela tá toda semana, ela ainda não entrou. O único dia que eu não pude ficar. Quem estava também era... Eu lembro que ela falou, mas eu não lembro o nome também, não. Odair, mas... É uma sugestão que eu dei, é falar sobre o ponto Shenmen. A gente fazer um debate a respeito do ponto Shenmen. Isso, verdade, é isso mesmo, o ponto Shenmen. A Cida que está falando, boa noite a todos. Boa noite, Cida. Boa noite, Cida. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, o Ricardo. seguinte, você está falando que a colega falou de aurículo, o que exatamente que ela estava querendo saber? Ela queria falar um pouco, ela queria falar sobre aurículo. Né? Queria que você falasse um pouco sobre aurículo. O Paulo acabou de falar agora, inclusive, uma das coisas, o ponto Shenmen, né? E que é um ponto básico para tudo, tal. Então, falar sobre essas coisas. Então, porque eu sou professora de auriculoterapia, né, da escola chinesa, da professora Huan Linchun. Pela Ibramec, sou professora da Ibramec. E aí fala um pouquinho dessa escola, então. Falar um pouquinho dessa escola, claro. Dessa escola de aurículo. Oi, Cida, tudo bem? Vocês conhecem essa escola da professora Huan Linchun? Eu conheço até você, Cida. Quem está falando, Ednei? Não, é o Richard. É o Richard. É o Richard. Richard? Isso. Richard meu aluno? Fui sim, há uns anos atrás aí. Estou lembrando pelo nome. Isso. Legal, Richard. Bom te ver, bom falar com você. Também. Deixa eu ligar minha câmera aqui, que fica melhor. Isso, Cida. Olha lá, eu conheci pelo sobrenome. Ficou melhor? Ficou muito melhor, tá vendo só? Então, o que a gente pode falar um pouquinho dessa escola, da Huan Linchun, né? Huan Linchun, ela é um pouquinho diferente da escola francesa, né? A francesa tem diversos pontos diferentes da medicina chinesa. Nós temos aí Marcelo Pereira, né? Que trabalha com como que é? Cibernético, triângulo cibernético. Que nada mais que Shenmen, Rim e simpático, né? Isso da escola do Marcelo Pereira. Na escola da professora Huan Linchun, ela trabalha um pouquinho diferente, porque o Marcelo Pereira trabalha uma semana, eu vou lá, trabalho com a orelha direita, aí eu descanso a esquerda, na semana seguinte eu ponho na esquerda e deixo a direita descansar. Isso é Marcelo Pereira. E ele trabalha com sementes de mostarda. Na escola da professora Huan Linchun, ela trabalha com 2 orelhas e com sementes duplas, tá? A semente, aquela tem a plaquinha lá com a semente, ela não trabalha, porque segundo os estudos dela, a gente não tem pontos, né, de aurículo, né? Nós temos áreas, é uma área que nós temos que trabalhar. E aí repercute muito mais eu trabalhando com as sementes, deixando dupla, do que deixando uma semente ali ou trabalhando mesmo com agulha. Pega uma área maior. Pega uma área, uma cobertura maior por não ser um ponto e ser uma área, né? Então, onde nós dizemos assim que há controvérsias, porque Marcelo Pereira não está mais entre nós, né? Então, ele não conseguiu continuar com os estudos. Então, obviamente... Ele está entre nós, viu? Os alunos dele continuam o trabalho dele. Eu sou um deles. Como é que Mas ele é um grande mestre. Quem está falando aqui é Carlos Miura Varela. Os alunos dele permanecem. E eu, por exemplo, eu fiz vários cursos com ele. Né? Eu fiz vários cursos com ele e eu sigo bem a linhagem dele. Então, eu trabalhei muito com ele também. Foi logo que eu iniciei, eu tenho toda a medicina chinesa, já tenho há 10 anos. Eu iniciei
com o aurículo dele, né? Fazendo a aurículo dele. E trabalhei Acho que por todo muito mundo tempo. começou com ele. Trabalhei por muito tempo. Até conhecer a da Ruane Chun e, assim, pelas minhas experiências... Todas dão certo, né? Desde que a pessoa, o aluno ou o profissional saiba o que está fazendo, eu falo muito para os meus alunos que nós precisamos saber e entender o que nós estamos fazendo para que, então, possamos misturar as escolas, né? Então, se eu não conheço a técnica de Marcelo Pereira, eu vou lá conhecer a técnica de Marcelo Pereira, verificar o que ele faz, e aí sim, depois nós vamos partir para as outras técnicas, seja de Nogueira, seja a da Ruane Chun. Depois que eu tenho conhecimento, eu abro a minha linha, né, de raciocínio para cada uma dessas escolas e vejo, entendo e aprendo. Aí sim, depois eu posso pegar e fazer o meu protocolo, porque é único, não existe protocolo pronto, né? Então, o ser humano é único, então nós temos que colocar de acordo com a necessidade do paciente. Quando eu entendo todas essas escolas, aí sim eu posso pegar lá um ponto do Nogueira, posso pegar um ponto do Marcelo Pereira ou da Ruane Chun e tentar montar o meu protocolo e ver o que dá certo, né? Então é muito bacana. Hoje eu trabalho mudo, aí está mudo. Opa, tem alguém falando. Se eu clicar, vai ficar mudo. Acho que alguém está testando. Hoje eu trabalho muito. Deram uma brecha aí, quero me apresentar. Posso? Por favor. Que é Carlos Miura, Carlos Roberto Miura de Avaré. Seja bem-vindo, Carlos. E ela está falando do Marcelo Pereira de Souza, né? Eu já fui aluno dele, grande mestre. Sigo a linha dele também na aurículo. É o que eu falei, eu acho que todo mundo aqui começou com ele. Eu também fui aluno dele. Misturo. Concordo bastante com o que a Cida caiu. Saiu. Mas eu concordo com o que ela estava falando de ir conhecendo as metodologias. Né? E, Cida, você está mutada. Você está sem o seu microfone. Eu caí, mas não me machuquei. Que bom. Diga. Fala um pouquinho. Você conhece a história dela? Da Ruane Chun, da professora Ruane Chun? Conheço. Conta um pouquinho da história dela. Eu não conheço. Não sei se outros aqui conhecem, mas, o Richard deve conhecer. Mas eu, quando vou conhecer qualquer método, eu quero conhecer a história de quem criou o método primeiro, que me ajuda a ter a visão que a pessoa tem, entendeu? Certo. A professora Ruane Chun, ela iniciou na medicina chinesa aos 19 anos. E ela foi desenvolvendo os estudos, ela trabalhou muito com a sistêmica, né? E ela foi desenvolvendo, aguçou muito a vontade dela de aprender com relação ao aurículo, porque ela viu que foi trazido para a China na época de Nogueira, que ele que trouxe, que levou para lá, né? Na verdade, sempre existiu, né? A auriculoterapia sempre existiu, mas ela estava imersa, né, lá na China. Então, quando o Nogueira foi para lá e que ele tentou fazer os estudos e mostrar que realmente a aurículo funcionava, ele não teve muito êxito, porque chegou lá na China e falou assim, peraí, cara, a gente que descobriu, a gente sabe o que é isso, só que estava esquecido lá, né? Só que a China acabou reconhecendo... Ensinar o Pai Nosso ao vigário. Mais ou menos isso, né? Quer ensinar o que a gente sabe, mas ela estava imersa, ela não estava desenvolvida, não tinha estudo, estava parada, né? Quando o Nogueira foi para lá, que ele começou a ensinar isso, aí o pessoal falou, opa, esse cara está querendo falar uma coisa que a gente já tem aqui, vamos estudar, mas não deram para ele a oportunidade de fazer os estudos lá. Foram estudar, só que o mérito é deles e eles reconhecem que Nogueira que fez tudo isso, né? E aí, com essa história que veio de Nogueira, veio chegar na professora Ruane Chun. Ela começou a trabalhar e começou a fazer as aplicações, desde as agulhas, né, auricular, colocando auricular de todos os tipos de agulha, e foi desenvolvendo os estudos, e assim foi crescendo, e ela chegou à conclusão que a semente era muito mais efetiva, muito mais eficiente do que propriamente a agulha. Então, ela olhava para uma orelha, ela já conseguia ver presente, passado e futuro. Ela
lia uma orelha como se ela estivesse lendo uma carta, né? Ela faleceu recentemente, se não me engano, tem uns 2 anos, 3 anos. Então, tem muita gente que ela veio para o... Caiu de novo. Caiu. Mas não se machucou, tá tudo bem, gente. Não machuca. É o tipo de queda que não atrapalha. Não atrapalha. Atrapalha nosso papo, né? Daqui a pouco ela volta. Você conhece essa escola, Richard? Pouco, viu? Eu faço mais a aplicação do que ela falou hoje, usar mais de uma semente. Nem uso mais semente, né? Eu tô usando aquelas esferas radiônicas ali, assim. Tá. Voltou. Bem-vinda, Tica. Tô caindo, tô levando tombo, mas não tô me machucando não, gente. Então, ela começou a desenvolver os estudos dela e, com isso, ela foi ganhando conhecimento, foi ganhando público para isso, e ela demonstrava que realmente havia cura nos tratamentos. E hoje é uma das técnicas mais usadas, né? Digamos, aí, em muitos países, né? Para cura, porque ela realmente leva a cura. Eu sou apaixonada pela aurícula, então, se eu ficar aqui falando, eu não deixo ninguém falar. O Richard legal conhece um pouquinho. Sabe que eu não vou parar tão cedo de falar. E você sabe a formação dela? Ela então, agora a formação, ela não me lembro no que ela se formou, mas a aurícula dela é conhecida como aurículo medicina. Eu não me lembro, não me recordo se ela fez medicina. Tá? Não é por preconceito, é mais o que me ajuda a entender justamente essa visão dela. Tá, então eu posso dar uma olhada, depois até te respondo, mas eu não lembro exatamente se... Eu acho que é formação em medicina que ela fez, mas eu não tenho certeza. Porque na aurículo-medicina eles trabalham com ponto mestre, né? Faz sentido com essa visão de área em vez de ponto. Então, acaba sendo coerente toda essa aplicação. Eu achei mais fácil essa lógica de usar mais de um estímulo, né? Mais de uma semente, no caso, por realmente às vezes é difícil de você encontrar, assim. Anatomicamente é muito diferente orelhas para orelhas, né? Tem umas que é muito complicado. Pega lutador de jiu-jitsu, então o negócio tá cruel. Nem de orelha tem direito aquela porra, né? Sobrou de cartilagem aquela merda. E também é uma questão, tipo, ver resultado na hora que você aplica aurículo, nunca tive isso. Poxa vida, tô caindo aqui, agora eu tirei do Wi-Fi, deixei no meu 4G que eu tô no celular. Ah, tá. Tá? E, inclusive, gente, assim, o mapa que nós temos da escola da professora Ruani Chun é um mapa assim, bem antigo, era um mapa que... Ficou mudo. Opa. Então, o mapa que nós temos aí são da escola da professora Ruani Chun, é um mapa bem antigo e que é o precursor dela, é o Ernesto Garcia, né? Ele que tem um livro que se chama Auriculoterapia, porém, o livro do... Ficou mudo de novo. O Ernesto, ele é da Vila Madalena, não é? Ele não existe mais o livro dele, né? Assim, para compra, né? Não, teve algum problema lá com a editora, acho que era Roca, e deu algum problema e ele não mais editou esse livro, né? E eu tenho um livro, vale ouro hoje, porque esse livro, mesmo no sebo, ele está custando na faixa de R$500, né? Então, eu guardo o meu assim, com toda... voltou aqui. Eu guardo com todo carinho, porque ele é o único livro, né? E aí, o que aconteceu? Eu desenvolvi com um aluno, né? Meu aluno, um mapa Aurículo Medicina, Escola Professora Ruani Chun, já está no mercado, lançamos ele agora tem cerca de 15 dias, é uma coisa nova. Que legal, né? Parabéns! Chama Aurículo Medicina? Isso, deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês enquanto vocês vão falando. Então, é um mapa 5 em 1. Nós fizemos um mapa onde tem
os 5 elementos, pulso, o relógio e são 5, mais um mapa de aurículo. Então, são 5 mapas era o que exatamente os alunos pediam para a gente e queria juntar tudo em uma coisa só. E acabamos criando esse mapa e os pontos estavam meio que perdidos dentro do mapa, porque estava muito ruim, não tem nenhum mapa no mercado. E nós criamos, modéstia à parte, um mapa bem bonito. A gente está, eu com esse aluno já fizemos, estamos correndo atrás de direitos autorais e tudo mais, para a gente poder patentear isso, né? Mas isso está no livro também ou não? Sim, é da escola da professora Romichum, dentro do livro do Ernesto Garcia. Né? A gente pegou... sim, mas eu digo no seu livro, o livro que vocês lançaram? Não, eu lancei um mapa. O mapa da mapa, entendi. Entendi. O mapa, tá? Não o livro é o do Ernesto. Tá. É um de capa vermelha, não? O de capa vermelha é o livro, né? Tá, eu tenho esse livro. Não sabia que estava esse preço todo, não. Tomar cuidar mais dele. Mas então, eu tenho também do Ernesto. Você guarda que nem ouro, esse livro vale uma fortuna hoje. É bom saber. Que legal. E isso está disponível para compra? Já está disponível para compra, né? A gente já lançou o Regis, todo mundo conhece, né? O Daír conhece o Regis, ele aprovou, ele deu uma olhada, aprovou. Eu fiquei assim muito orgulhosa porque foi aprovado pela faculdade que eu dou aula, né? Ele achou super bacana, que tem tudo direcionamento, ficou uma coisa bem, bem bacana. Os alunos estão correndo atrás para comprar e já está na faculdade lá na loja da Ibramec já tem, e tem também na internet que a gente vai lançar. É que a gente ainda não conseguiu, tem 2 semanas exatamente. A conexão tá derrubando. Gente, vocês podem perguntar, aproveita que a Cida... Bom, agora não dá, que ela não voltou ainda, mas aproveita que a Cida, Cida voltar e pergunta. Wilder, deixa eu te falar uma coisa de você. Você é de Avaré, você falou, né? Você é de Avaré? Abriu o som aqui, sou de Avaré. Isso. Eu morei muitos anos em Avaré. Que legal. Na década de 80. Na década de 80, eu morei muito tempo aí em Avaré. Estava esperando você, cidade, viu? Uma cidade maravilhosa. Viu? Qual que é o seu sobre? Você é de família daqui, não? Oi? É de família daqui? Não, minha família não é. Minha família, eu fui trabalhar numa empresa aí de máquinas agrícolas. Pica-Pau Comércio e Aplicação de Máquinas Agrícolas. Conheço então, Pica-Pau. Eu era gerente lá na Pica-Pau, eu cuidava da administração deles lá. Mas a Cida voltou, vamos conversar com a Cida de novo. Parabéns, viu, Cida? Vou adquirir esse... Eu voltei aqui. Mapa, por favor. Não. Não é porque, olha, não é porque é meu filhote, não, mas é um orgulho tão grande, gente, que é um estudo, são 10 anos a gente dentro dessa área. Eu sou apaixonada pelo aurículo, a sistêmica também utilizo bastante, mas a aurículo é meu xodozinho, né? Então, eu gosto quando falou, falar de aurículo, se deixar eu falar de aurículo, que o Richard me conhece, sabe como eu sou. Eu realmente visto a camisa e se eu puder ensinar, eu ensino mesmo para que as pessoas aprendam e, acima de tudo, entendam o contexto, porque ela é muito útil. Muito legal. Legal. Mas é isso, eu não vou ficar falando, não. Eu estou tentando ligar o computador agora, porque eu estou no celular, para não cair, porque eu não sei o que está acontecendo, que está caindo direto. Mas uma coisa interessante, viu, Cida? Que o Marcelo, ele trabalhava ele dava preferência para agulhas e não para pontos. Ele não usava tanto as esferas, né? Sim, mas a agulha, gente, olha... Ele trabalhava aquele triângulo que ele deu, brincando, ele deu o nome de triângulo cibernético, foi uma brincadeira que ele fez, né? De dar o nome de triângulo. Ele era muito engraçado, era muito brincalhão, né? Ele deu o nome de triângulo cibernético. Mas deu certo, né? O Shenmenzinho simpático que ele trabalhava, né? Que é o triângulo cibernético, ele pedia para a gente fazer sempre da seguinte forma: o Shenmen, né? Profundo, bastante profundo,
né? Quase ele, até usando uma frase dele, quase chegando no periósteo, como ele gostava de falar, né? O rim em tonificação e o simpático também né, profundo. Porque ele dizia que se fosse aplicado de forma diferente, né, o Shenmei, o rim simpático, não tivesse em tonificação, sedação, tonificação, sedação, o resultado não seria aquele que ele propagava. Então, o resultado que ele propagava no livro dele, né, era que a aplicação teria que ser nessa ordem. E que se usasse semente, esfera de ouro, esfera de prata, na época dele não tinha um cristal ainda, né? A gente não falava muito de cristal naquela época, né? Eu fiz curso com ele há mais de 20 anos, né? Então, eu estou com 34 anos de profissão, né? Então, há mais de 24 anos. E ele falava que só funcionava se fosse com agulha, né? A aplicação do cibernético teria que ser com agulha. Agora, os pontos eles funcionariam independente de ser agulha, podendo utilizar as esferas também. Coisa que ele não era muito adepto às esferas, ele preferia trabalhar mais com as agulhas, né? E dentro a abertura do trabalho dele era essa. Shenmei profundíssimo, né? Uma estimulação após a aplicação, uma estimulação de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Só no Shenmei. Depois o rim em tonificação e o simpático também bem profundo, né? Mas aí não precisaria estimular tanto nem o rim nem o simpático. Eu tenho todas as aulas dele gravadas porque eu gostava muito de assistir a aula dele gravada porque ele contava umas piadas no meio da aula e aí eu uso hoje com meus alunos. A ordem que ele usava, Shenmei, rim e simpático, é isso? Você falou? Primeiro, Shenmei... Teria que ser nessa ordem. Simpático. Bem profundo. Não, Shenmei, rim simpático. Isso, nessa ordem. Cibernético. Gente, bem profundo, o rim. Em tonificação, eu gostaria... profundo também. Eu gostaria, se vocês que estão falando sobre o livro, se vocês pudessem falar assim, qual o efeito desse triângulo que vocês estão falando, o Shenmei e o rim simpático? O que isso traz? Porque o que a gente tem é assim, isso seria a base para qualquer tratamento de aurículo. Qual o efeito desses três pontos no tratamento de aurículo? Porque eu acho que era isso que a gente estava se propondo a fazer quando foi levantado esse negócio da aurículo, né? Dizer, qual o efeito disso? Na ocasião se falou só do Shenmei, mas todo mundo sabe que não é só ele, é exatamente esse triângulo que é feito aí, né? Esse trio, né? Não é o trio parada dura, mas é um trio que faz muito efeito. Então, se alguém pudesse explicar quais são os efeitos deste trio, desses três pontos. O Miura levantou a mão aí, gente. Vai falar, Miura. Bom, segundo o Marcelo, os 3 pontos corrigiam tudo, né? Se você, por acaso, fizesse alguma coisa em desequilíbrio, aqueles 3, os cibernéticos, corrigiriam. E as palavras dele, a aurícula é raciocínio, gente. Não é isso? Lembra das palavras dele? Raciocínio. Exatamente, raciocínio. Eu acho que assim como qualquer das terapias integrativas, se você não conseguir raciocinar sobre aquilo que você está fazendo, você vai acabar não fazendo nada, né? Isso acontece principalmente nessas áreas que nós chamamos de áreas reflexas, que é o caso do aurículo, o caso da reflexologia podal, das mãos, da coluna, da calota craniana, do abdômen. Todas essas regiões são regiões reflexas, né? Se você não trabalhar, não raciocinar o que você está fazendo, e para isso, na minha opinião, você deve conhecer um pouco de anatomia, de patologia, né? Saber o que é aquilo. E não, tem um ponto, tem uma dor assim, o ponto para isso é tal lugar, vai lá e mexer naquele lugar. Não,
Precisa ver se é só aquilo ou da onde vem, o que está provocando a causa daquela dor, daquele problema que está ocorrendo. Daí, só para passar essa orientação que você está pedindo, eu peguei aqui o trabalho do professor Marcelo, tá? Então, até a forma de expressão é muito parecida com a dele. Então, porque quando eu transcrevia até as entonações dele para poder ficar certo, assim como do Cheng, assim como de outros métodos que eu tive, né? Então, ele falava assim... O Paulo fez curso de escrivão, ele fez taquigrafia. Taquígrafo. Ninguém sabe o que é isso, mas... a gente vai entregando a idade. Opa, 64 anos. Shenmen em sedação, muito utilizado em quase todas as doenças do tempo moderno, pois a maioria... Aí, aquilo que você perguntou. Predispõe o tronco cerebral e o córtex a receber e decodificar os reflexos auriculares. Provoca a ativação das glândulas cerebrais, produzindo encefalinas, endorfinas e outros hormônios especiais. Atenua e elimina alguns tipos de afecções, como dores agudas, cefaleia, síndrome de labirintite, cólica, etc. Faz o cérebro decodificar, modular e condicionar os reflexos que serão recebidos através do pavilhão auricular. Provoca uma abertura de todos os canais de ligação exterior, né, que seriam os pontos de acupuntura, tanto que ele até... a gente usa muito aqui o Shenmen, junto com reflexologia, Shenmen junto com massagem relaxante, ou junto com a sistêmica, né, aumentando a recepção e dispersão de energia pela acupuntura sistêmica. E aí, o rim em tonificação é uma coisa óbvia, né, para poder melhorar a qualidade da filtragem, ajudar na filtragem de sangue. E o simpático, também em sedação, tá? Para acelerar e regular as atividades do sistema neurovegetativo, equilibrando o simpático e o parasimpático, né? Estimular as funções da medula óssea e metabolismo de cálcio, e age sobre o tecido ósseo e sobre o periósteo, e age sobre o tecido muscular, provocando ação anti-inflamatória e produz ação relaxante ou tonificante do sistema tendinomuscular. Essas informações que ele passava era assim, desde que as agulhas fossem aplicadas nessa ordem, tá? E nessas profundidades que ele explicava. O último congresso dele, antes da morte dele, né, que eu participei, até foi o Hajime que promoveu, o Hajime Usogo, que, né, lá da Bioacos, foram 3 dias em São Paulo, no hotel, que foi o último congresso dele antes do falecimento dele. Havia mais de 500 pessoas lá, né, no congresso, e a maioria, até foi um convite que o Hajime fez na época, a maioria médicos e odontólogos, né? E ele então começou, até ele estava falando sobre isso, né, no curso nosso aqui, na live que você fez aqui, com meus alunos, a respeito da capacidade que ele tinha. Eu fiz implante dentário através dos métodos do professor Marcelo. Meu sobrinho, que foi meu dentista, falava: tio, mas nada? Não, pode fazer, que está tudo tranquilo. Anestesiou. Anestesia pela orelha. Anestesia pela orelha. E peguei um teazinho aqui para ajudar. Né? Mas, Miura, não era isso mesmo que ele passava, Miura? É isso mesmo. Ele deu um curso lá de 3 dias de analgesia, né? Falava anestesia. Isso, analgesia. Exato. Eu sigo analgesia com aurículo? A acupuntura neuroreflexológica com mas com as agulhas, né? Com as agulhas. O Marcelo só usava agulha. Então... obedecendo a ordem yin yang, masculino, feminino, a mulher inicia à direita, na aurícula, o homem inicia na esquerda, né? E aí alternando e usando os pontos, mostarda, tonificação, sedação, lá, prata, ouro, metal, né? Fazendo a acupuntura com a agulha e também... Agora, para a analgesia, obrigatoriamente teria que ser com as agulhas. A analgesia não teria como fazer com as esferas. Não. Eu até comprei na época com a agulha e depois coloca as esferas para o paciente ir até o dentista para poder fazer o procedimento. Eu até comprei lá o Cosmotron na época, né? Ele falou: compra esse aqui que é bom, né? Eu comprei. Eu também comprei o Cosmotron. Hoje ele está um elefante branco na minha clínica.
Mas eu gostei de conhecer, viu, Cida? Eu vou querer esse mapa. Cida, você está sem som. Viu, Cida? Eu vou querer esse mapa seu, viu? Olha, eu coloquei aqui no chat. Oba! Legal. Se vocês abrirem aí, você vai, obviamente, está lá como proibido reprodução, né? Não, só para vocês terem noção do mapa. Não, mas a gente quer adquirir o mapa. Não, queremos adquirir. Mas não está aqui, não. Cadê? Está dentro do chat, foi para todos. Foi. Tá, ela colocou aqui, tá... mapa, é um arquivo que ela colocou. Tá. Isso, tem que abrir. Você clica e abre o arquivo. Isso. Tem que abrir. Não. Se você abrir aí, você já consegue visualizar ele. Tá legal, não, mas agora Cida, Rafa, para nós o link de compra, tá bom? Isso, também. Não, beleza. Mesmo porque eu acho que é um hábito que a gente precisa mudar o exemplo. Exato. Né? Porque o que tem de gente, deixa eu tirar uma cópia, pega o PDF na internet. Nossa, horrível. Prejudica o criador, quem fez o conteúdo, prejudica quem escreveu, a editora. Profissionalmente. Até quem recebe, né? Prejudica. Sim, não, e profissionalmente também, gente. Se você soubesse o tanto que foi difícil, o tanto que foi estudado, o tanto que foi pensado, repensado, refeito esse mapa para a gente chegar nos finalmente. Gente, foi um trabalho assim que eu tenho orgulho de dizer, porque começamos numa brincadeira, o aluno falando na hora que estava explicando, eu falava para ele, dando os direcionamentos, o Richard foi meu aluno lá, ele viu, eu dava os direcionamentos e não batia naquele mapa chapado que a gente fala chapado, porque não é igual à orelha humana, né? Então, não dá para você ver o que tem interno no mapa chapado. Então, ficava difícil na hora que você traçava as retas para mostrar para o aluno onde ficava, caía os pontos tudo errado. E esse aluno começou a falar assim, professora, veja, eu fiz esse mapa aqui dessa forma, vê o que você acha, está bom assim? Aí eu falei, legal. Aí ele fez de novo e foi melhorando. Eu falei, cara, isso está ficando muito bom. Pera lá, vamos trabalhar isso aí, vamos trabalhar isso e vamos publicar isso, vamos fazer um trabalho profissional. Aí ele foi fazendo a parte no computador, né? E eu fui direcionando. E aí chegamos. Então, o mapa por isso que tem o nome dele, Cida e Rafa, né? Muito bom. Cida, qual o valor do mapa? Olha, tá baratinho. São 5,1. O valor de lançamento está R$30. Qual é o seu Pix? Eu já baixei aqui. Já vou fazer compra já. Vou colocar aqui, ó. Que aí vocês já fazem direto comigo, eu já mando. Isso! Agora sim. Ótimo. O que você está perguntando, daí? Você perguntou não sei o quê. Não perguntei nada. Não? Não. Eu estava falando para a gente dar o exemplo. Já vou colocar no meu celular aqui já. Me chama no WhatsApp, a gente combina para não ficar tomando tempo, vamos falar do que interessante. Ótimo. Só seguindo aí o que os colegas estão falando, do Marcelo Pereira, eu trabalhei muito tempo. Posso dizer para vocês que eu trabalho ainda com agulhas, principalmente quando eu quero tirar a dor imediata do meu paciente. 3 agulhas para mim são suficientes para eu poder tirar o paciente da dor, da dor aguda que ele está tendo naquele momento. É o que eu digo, na agulha, a gente, no máximo eu digo para os meus alunos, você quer usar agulha, no máximo 4 agulhas, não mais que isso, porque a sinapse é muito rápida, é muito rápido o que acontece, então você acaba dispersando muito tiro se você colocar muita agulha. Agora, nas sementes, existe, dentro da escola da Ruanin Chun, existe um limite, e esse limite de sementes são 9 sementes, duplas, né? Mas 9, eu digo aos meus alunos, o menos é mais. Eu com 5 consigo fazer, muitas vezes, um tratamento mais eficaz, mais eficiente do que colocar 9 pontos na aurícula do meu paciente, né? As diferenças entre ela e Marcelo Pereira. De um lado direito, ela trabalha fígado e vesícula biliar, lado esquerdo, ela trabalha baço e pâncreas. Marcelo também faz assim. Também? Não, mas ele trabalha uma semana... No livro dele também fala isso. Lado direito, fígado e vesícula biliar, lado esquerdo, baço e pâncreas.
Mas como é que ele faz? Faz tanto tempo que eu não uso ele que eu não lembro mais. Mas como é que ele faz? Não trabalha uma semana sim, uma semana não? Não, uma não, semana... não necessariamente. Não necessariamente. Esse era um dos protocolos dele, mas não era o único. Ele até, muitas vezes, ele atendia duas, três vezes por semana, em alguns casos. O Marcelo, ele é meio voodoo, né? Ele trabalhava um pouco com voodoo também. Ele pegava as orelhas de borracha e fazia na orelha de borracha. Radiestesia. Ele fazia umas coisas meio doidas, né? O Célio fazia isso também. O uso da orelha, o que ele falava de trocar muitas vezes, é para que trabalhasse os dois hemisférios cerebrais, né? Então, por exemplo, quando você utiliza, por exemplo, uma orelha, aí na outra semana você utiliza a outra, não necessariamente, não era obrigatório isso, era uma possibilidade de trabalhar, que é para você descansar mais uma orelha da outra. Para dar um tempo, aquele tempo. Então, mas quando você descansa uma orelha, de 15 dias. Oi? Quando você descansava uma orelha, na outra orelha você não colocava o fígado? Não, porque você ia revezando as orelhas. Porque então, agora, se você precisasse trabalhar o fígado, por isso que ele não era uma regra dele de mudar. Então, ele não trabalhava o fígado na orelha esquerda? Repetir o tratamento na mesma orelha, 2, 3 semanas, quanto fosse necessário. Seguidas, sem descanso. Aí o descanso seria porque você tira a agulha, aí ele não colocava as esferas para acompanhar. Ele só fazia a aplicação das agulhas e se ele fosse revezar, ele colocava esfera depois. Se não, ele deixava para que tivesse um tempo naturopático, né? Que ele falava que era um tempo para que o organismo respondesse ao tratamento sem estímulo. Deixa-me entender. O estímulo contínuo, muitas vezes, podia cansar o organismo, né? Então, o sistema energético. Para evitar isso, ele fazia essa alteraçãozinha. Mas aí ele usava a agulha e já colocava esfera na mesma orelha, na mesma sessão, é isso? Muitas vezes, algumas vezes, sim. Não era, ele tinha vários protocolos, vários procedimentos, dependendo de caso para caso. Né? Quando ele, só interromper um pouquinho, Paulo. Quando ele falava do raciocinar, é justamente isso. Dependendo da situação, dependendo da pessoa, ele orientava uma abordagem diferente. Então, por exemplo, se a pessoa não tivesse a necessidade na avaliação dele de usar o fígado, então ele já começa pela outra orelha, para deixar aquela descansando. Como ele só usava agulha, para evitar inflamação, etc., que poderia ok. A minha pergunta foi exatamente essa. Exatamente isso varia. Agulha e semente ao mesmo tempo. E isso varia de acordo com o que ele avaliava. Então, que eu comecei com ele, então, ele foi uma das referências que eu brigo com relação a protocolos, né? Que é justamente o que você falou, Cida. Você usa 5 agulhas, 2 agulhas, 3 agulhas. Para isso, tem que ter conhecimento. E conhecimento não é protocolo. Conhecimento você vai raciocinar, você vai pensar em cima da necessidade daquele paciente ou daquela pessoa. E o que me encanta é justamente, embora você tenha a visão do Marcelo. Tudo bem que é uma outra geração. Quando começou, a gente não tinha essa facilidade que tem de esfera, não tinha essa facilidade que tem. A semente era uma bolotona que, para você colocar com o micropor, era uma tortura. A gente tinha que ficar cortando o micropor, não vinha já bonitinho. As coisas foram evoluindo. Então, e o que me encanta é justamente isso, o fato de você ter abordagens, técnicas, métodos que usam com a mesma eficiência a agulha, com a mesma eficiência sem agulha, com a esfera, com os cristais radiônicos, etc. Isso dá versatilidade para o profissional. Tem pessoas que colocar agulha não vai, pode produzir ali uma reação alérgica. Quando o Paulo fala do voodoo, do voodoozinho, é a utilização da aurícula com a radiestesia. Isso. Tinham pacientes, aí eu não sei, embora tenha perguntado, ele deu uma desconversada na época,
que tinham pacientes que ele falava que não ia dar certo a agulha. Então, ele usava na orelha de plástico e colocava no gráfico. Uhum. E era tiro e queda. Agora, como ele fazia para diferenciar isso? Aí, você sabe, Paulo? Eu não sei. Não, é aquela coisa, né? O Marcelo morreu com 50 anos de profissão. Né? Ele estava completando 50 anos de profissão quando ele faleceu. Né? E esse acompanhamento dele da radiestesia, ele guardava meio como, né, meio na manga dele ali, né? Ele não divulgava tanto esse e quando a gente perguntava, ele soltava uma piada, brincava tal, e não falava. Porque ele apesar de ter trabalhado no Hospital Escola de Brasília, chegou até a fazer uma analgesia para transplante do coração, né? Então, lá no Hospital de Brasília, ele não... E ele ser muito perseguido, os médicos pegaram muito no pé dele, ele não contava essas coisas aí da radiestesia, porque as pessoas podiam interpretar mal ele nesse aspecto. Eu entendo ele, né? Eu achei que ele era bruxo. Aí ele podia ser mal interpretado nesse aspecto. Então, por isso que ele não utilizava. O próprio nome, que pouca gente sabe, né? Os pontos cibernéticos, um dia nós questionamos ele por que ele chamou aqueles pontos de cibernéticos, né? E ele falou assim que quando ele estava estudando esses pontos, porque esses pontos, na verdade, são pontos que ele recebeu do mestre dele, né? O Xemin Rim Simpático foi o mestre dele, ele era taoísta, tanto que no livro dele, o livro do Marcelo, está o Tao Te Ching, né? Tem o Tao Te Ching nas páginas do livro dele, né? E aí ele falava que, como tinha surgido naquela época o Spielberg e o De Luca, e todo mundo só falava em coisas cibernéticas, falava em coisas... Aí ele, brincando com os alunos, ele começou a chamar de cibernéticos. E aí, aí o nome pegou, né? E por isso que muita gente critica ele por causa de usar o nome cibernético, mas, na verdade, foi uma brincadeira que ele fez. Que pegou. Que pegou. Nossa, pegou muito. O Marcelo Pereira é conhecido como o homem do triângulo cibernético. Exatamente. Né? Então, aí a diferença entre a escola da professora Ruani Chun, que nem ele usar o triângulo cibernético para toda e qualquer doença, certo? Entrando, fazendo a abertura primeiro Xemin, rim e simpático, seja para coluna, seja para cervicalgia, seja para joelho, qualquer tipo de doença ele utiliza isso, né? Já dentro da escola da Ruani Chun existe uma grande diferença. Talvez eu segui uma lógica de dizer por que ele usa o Xemin e o simpático junto e fazendo o triângulo e usando o rim. Uma experiência minha, mas deixa eu falar primeiro o porquê. Porque dentro da escola da professora Ruani Chun, o Xemin, nós não vamos usar, em hipótese alguma, para quem tem intestino preso. Porém, não é uma regra, não é sempre. A resposta é depende. Quando eu posso usar Xemin? Depende. Do que depende? Depende como é que o meu paciente está. Ele naquela semana, naquele mês, naquele período, ela sofreu de constipação? Ela teve algum problema de constipação? O intestino não está legal? A comida não está bacana? Então, ela chegou para mim e o Xemin, ele é analgésico, antipirético, ele é calmante, ele é sedante, ele faz uma série de coisas também na própria visão da Ruani Chun, assim como do Marcelo Pereira, né? Mas a diferença para a Ruani Chun é que esse ponto, se você tem o intestino preso, você não deve utilizar, porque o intestino vai prender mais ainda. Legal. E aí eu fui lá para provar, para ver se era realmente isso, e realmente prende mais ainda o intestino, sim. Né? Então, ele fala assim, poxa, mas como é que o Marcelo Pereira usa o triângulo cibernético e usa Xemin para todos os tratamentos? Logo, eu achei uma resposta. Se ele usa o Xemin, mas, ao mesmo tempo, ele usa simpático. Simpático cuida do quê? Estruturas moles, estruturas ocas. Então, se eu prendo aqui, eu solto aqui, e aí ou se eu não tenho nenhum desse problema aqui, trabalhando o triângulo, eu estou fortalecendo a essência, eu estou relaxando, eu estou trabalhando o intestino. Então, logo, eu não estudei com o Marcelo Pereira como vocês aí. Vocês podem dizer melhor qual era a linha de raciocínio e de pensamento dele.
mas eu penso que, por esse motivo, talvez não prenda o intestino dentro desse protocolo dele do triângulo cibernético. Porque se eu aplicar somente o Shenmei, meu paciente fica com o intestino mais preso ainda, caso ele esteja. Agora, se ele tem intestino preso e ele está bem, está tranquilo, não está com problema nenhum, eu posso usar tranquilo, só que eu vou me atentar em todas as sessões para ver como que esse intestino ficou. Cira, só para dar uma explicação a respeito disso que você falou, que realmente é muito interessante, tá? Por isso que ele não dizia que não poderia nunca aplicar o Shenmei superficial. Até foi que aí aconteceria esse problema que você comentou. A partir do momento que você colocasse ele profundo, com uma estimulação de no mínimo 1 minuto, né, estimulando o Shenmei, esse resultado, segundo ele e segundo, né, a minha prática, né, também fazendo aqui, essa situação não ocorre. Tá? É para analgesiar, então, certo? O Francisco, né, o Francisco, que é o filho do Marcelo, né, o Francisco, que é filho do Marcelo, ele uma vez estava dando uma palestra e falou a respeito do Shenmei, e falou a respeito dessa impossibilidade. E aí até eu comentei depois mas que ele realmente concordava com essa ideia, tá, que você está colocando, é totalmente lógica, é verdadeira. A única forma que ele falava que isso não ocorreria, né, e que o Shenmei teria o efeito a qual ele propagava, né, que ele divulgava e que ele utilizava no trabalho dele, né, era a profundidade da agulha, tá? Que teria que ser bem profunda, né? Senão não daria os efeitos que ele tinha aprendido com o mestre dele, né? E também que teria que ser feita uma estimulação, não é só colocar a agulha e ir para outro ponto. Tem que colocar a agulha, estimular ela no mínimo 1 minuto, para que ela comece a fazer os efeitos a qual ele recebeu a indicação. Mas então, o que você falou, esse triângulo ele só utiliza com a agulha, não com as sementes. Ele falava que o uso da semente, principalmente por causa daquela época também, né, foi o que o Ednei colocou. Como naquela época as sementes e as esferas não eram confiáveis, ainda não são, ainda não são, né, tão confiáveis assim, né, a semente sim, mas o ouro, a prata que a gente usa, né, não são tão confiáveis. Cristal muitas vezes é plástico, né? Então, por essa razão, ele falava que o efeito pode não ser o mesmo, mas ele falava que se alguém aplicasse prata, ouro e prata, que seria o equivalente, né, a profundo, superficial e profundo, tá? O efeito poderia acontecer, aí o estímulo tem que ser mais tempo, teria que estimular o Shenmei no mínimo uns 3 minutos, para poder ter o efeito que o Shenmei precisaria ter. Né? E se eu lhe dissesse que você faz um tratamento para qualquer paciente, tira a dor dele só com apalpador? Oi? Não entendi. Se eu dissesse para vocês que vocês podem fazer um tratamento de um paciente somente com apalpador. Exatamente. A melhor coisa que tem é essa. A gente consegue com o dedo. A gente consegue com o dedo. Então, mas aí eu volto aí para você te falar que não. Você falou do pontiagudo, das esferas que vai adentrar mais. Aí não, eu preciso apenas de ter algo para levar a manipulação, para fazer a manipulação. Porque até com uma ponta de caneta da BIC, eu posso manipular a orelha e vou obter o mesmo resultado. Então, aí geralmente... eu falei, Cida, foi no Shenmei simpático, não em outros pontos. Em outros pontos, ele colocava até arroz, feijão, entendeu? Ele qualquer coisa. Eu estou falando para o... É para ter o efeito cibernético. Tá? Só do triângulo. Cibernético, isso. Entendi. Gente, desculpa estar interrompendo, mas já são 20 horas. Olha só, está tão boa a conversa. Está gostoso. Vejam bem. Entrevistamos a Cida, já começou. Hoje, a live de hoje foi aquilo a que nós nos propusemos a fazer desde o início, né? Participação de várias pessoas. O Carlos Miura, acho que foi a primeira vez que você está participando, Carlos? É a primeira vez. Então, começou hoje, já participou ativamente, já falou, já pôs a opinião dele, né?
O Richard, que nunca tinha falado nada, ele só botava a cara dele lá e ficava calado. Hoje ele falou. É porque a professora dele está aqui, por isso que ele falou hoje. É verdade. É isso. É isso. Quem não falou hoje fui eu. É verdade. Ô, Miura. Eu muito menos. Miura, eu estou copiando seu telefone aqui, eu quero manter contato com você, Miura. Tá ok. Tá bom? Eu vou mandar. Meu nome é Paulo, eu vou mandar uma mensagem para você depois. Tá ok, mas falando de agulha, o uso de agulha, também posso usar uma única agulha no Sheimen, depende da energia e intenção impressa na agulha. Pode mudar todo o quadro. Exato. Então, gente, infelizmente, semana que vem tem mais. Espera aí, tá? só... Eu queria deixar aqui avisado vocês o seguinte. Essa live fica gravada no YouTube. Entrem lá, deixa lá o seu like, dá um gostei. Ajuda a gente a monetizar. Deixa o joinha. Clica no joinha. Positivo, seu negativo. Clica no sininho que eles vão avisar lá também toda vez que for publicado. Porque vocês podem passar esse link também do nosso canal para os seus pacientes, para saber sobre as terapias, né? É muito importante, gente, não só nós que somos os profissionais da área, mas que as pessoas que se utilizam dos nossos serviços, os usuários dos nossos serviços, que também participem para saber o que ocorre com aquilo que eles estão procurando, o que são as terapias integrativas, né? Isso não é nada de adivinho, não é voodoo, como o Paulo fala. Está brincando, chefe. Ô, chefe, está brincando, chefe. É brincadeira. Então, é que o voodoo faz isso. Então, usa radiestesia, só que é uma outra cultura. Na realidade, avaliações, eu não gosto muito de falar diagnóstico para não brigar muito com o médico, que eu já brigo demais, mas as avaliações que são feitas pelos terapeutas das integrativas têm 1000 maneiras diferentes de se fazer, né? Foi falado da radiestesia, o oringoteste, que é bastante usado também para quem conhece, né? É um tipo de avaliação muito boa, né? Iridologia. A iridologia, que o Dinei é mestre nisso também. Então, são várias as maneiras, várias as técnicas utilizadas para que nós possamos fazer uma avaliação do paciente, para que, através desta avaliação, seja, então, montado o tratamento para cada pessoa. O que foi falado hoje veio a calhar do que nós falamos na aula passada, né? Na live passada, dos protocolos, né? Então, tem um problema lá, está com uma unha encravada. Todo mundo que está com unha encravada é o mesmo protocolo, faz a mesma coisa. E não é assim, porque a unha pode estar encravando por vários motivos diferentes, né? Estou dando um exemplo assim, meio estapafúrdio, mas para ser mesmo, para ficar bem, marcar bem que não é assim que se faz um tratamento. E que é exatamente por esta razão que a gente vem aí chamando a atenção de todos aqueles que participam das nossas lives, tanto dos profissionais como de pessoas que vão ser usuários dessas terapias. Não tem como a gente aceitar curso totalmente online, gente. Há de existir uma prática. A parte teórica você até consegue passar online, mas a parte prática, não. Nós dependemos do toque, nós dependemos de sentir a pessoa. Então, não dá para fazer isso totalmente online. Que é o que a gente vem batendo toda semana, vamos continuar batendo nisso, até que a gente tentar, pelo menos, diminuir um pouco desses cursos, que são absurdos, gente.
desacredita a nossa profissão, desacredita aquilo que nós estamos fazendo. Eu estou na profissão há 32 anos, e há 32 anos que eu luto para valorizar cada vez mais a minha profissão, mesmo antes de ser presidente do SATOSP. Tá? Quando eu comecei os cursos, o meu primeiro curso foi de massoterapia, quando eu comecei lá, ainda existe, mas naquela época, quando você falava que você estava fazendo um curso de massagem, nossa, você era, né? Você vai trabalhar na Casa da Luz Vermelha, né? Mais ou menos assim que acontecia. Hoje ainda tem isso, mas um pouco menos. Acho que em 32 anos nós conseguimos diminuir um pouco essa crença, esse absurdo de falta de cultura do povo brasileiro, trazendo um pouco mais de cultura sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo que nós aplicamos. E isto, gente, depende de cada um de nós. Agora, enquanto nós tivermos pessoas que dizem que são formadas por esse tipo de curso, cada vez fica mais difícil de nós tirarmos esse conceito sobre a nossa profissão. Tá? Agradeço muito a participação de todos. Espero na próxima semana tê-los todos novamente com a gente. E nós vamos procurar, daqui para diante, mudar um pouquinho a maneira de fazer a nossa live. Nós vamos estar convidando pessoas, assim como nós pegamos hoje a Cida para sparring aí, né, Cida? Entrevista. De última hora, mas nós queremos fazer um convite para que pessoas participem das nossas lives e vamos divulgar o nome dessa pessoa e sobre o que ela vai falar, tá? Para tentar trazer cada vez mais pessoas para a nossa live. Legal. A Cida foi convidada, ela que não sabia. É verdade. Nós não divulgamos. De última hora, caí de paraquedas, aí eu ouvi a palavra mágica, auriculoterapia. Eu falei, opa, estão me chamando. Tá vendo? Ela foi convidada, é que ela não sabia. Tá bom. Foi transmissão de pensamento. Mas todo mundo que entra na nossa live é convidado. E toda semana nós falamos, participem. Sejam vocês de onde forem, sejam vocês profissionais ou usuários das terapias integrativas, venham participar da nossa live. Se não for, eu vou encher essa live de aluno aqui, hein? Vou trazer um monte de aluno aqui. É ótimo. Aquele que está dentro da área vai sempre saber alguma coisa mais sobre o que são as terapias integrativas, como hoje nós soubemos. Certinho. Aqueles que são usuários vão poder saber como escolher o profissional que vai botar a mão nele. Né? E quem não for usuário, aprende a ser. Exatamente. E pode se interessar em vir a ser um profissional também da área. Né? Então, gente... Paulo, se você falar mais alguma coisa, eu vou cobrar hora extra aí. Você vai pagar a hora extra para o Zoom hoje. Já são 10 minutos aí de hora extra. Então, vou cobrar hora extra. Não? Se você deixar, o pessoal continua, porque a conversa estava muito boa. Eu me perco, eu vou embora. Muito gostoso, muito bom mesmo. Semana que vem a gente continua, gente. Tem mais. Tá? Abraço, gente. Abraço. Boa noite a todos. Valeu, Cida. Boa noite. Gratidão. Obrigado.